Metrópole Entrevista. O carioca Alessandro Molon foi deputado estadual, advogado, professor de história, deputado federal, com uma presença marcante no Congresso Nacional. É um deputado que rapidamente se destacou pela sua ação, pela sua firmeza, pelos seus embates, e é com muita alegria que a gente volta a conversar. Já conversamos antes, mas agora você está me vendo em minha casa, eu estou vendo você aí na sua, a gente está se vendo, e isso é bom, porque aí fica uma coisa mais pessoal ainda. Alessandro, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você está bem, está se cuidando? Estou me cuidando, Mário. Primeiro eu queria falar do grande prazer que é conversar com você. Eu, apesar de, pela primeira vez, a gente estar se vendo pessoalmente, já tenho também por você uma grande admiração. Estive na Rádio Metrópole, na Bahia, nesse ano. Você, por acaso, não estava naquela data, foi entrevistado, e imaginei que poderia conhecê-lo, acabamos não nos encontrando, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você, agradeço o seu convite, e para mim é um grande prazer conversar com você. Estou me cuidando, como todo mundo deve fazer, todo mundo que puder ficar em casa deve fazer, protegendo a própria saúde e a saúde de todas as pessoas, porque o distanciamento social é a única forma que o mundo descobriu até agora de reduzir a velocidade de contaminação do vírus, além, claro, de cuidados de higiene, né? Como usar máscara, lavar bem as mãos, mas o distanciamento é fundamental. Estou ficando em casa o máximo que eu posso, eu adoro sair, mas, infelizmente, agora não dá. Então, a gente tem que fazer esse esforço pelo bem de todos, né? Alessandro, você hoje é líder do PSB na Câmara Federal. Nós estamos assistindo aí o povo brasileiro eleger um presidente da República democraticamente, não é, pelo voto, não é? Não pode dizer que ele chegou no poder de um golpe, nada, foi eleito. As ideias dele estão aí cada vez mais estapafúrdias, de certo, na minha visão, é como se ele ou não soubesse ou quisesse levar a um acirramento e a um conflito social pelo aprofundamento do desemprego, da miséria, dos 50 milhões de brasileiros invisíveis, da dificuldade de ajudar as pequenas e médias empresas, enquanto que as grandes estão sendo bem atendidas. E a partir de um eventual conflito, uma convulsão social, justificar um governo forte, um governo ditatorial. O que é que você pensa e o que é que você acha que a gente pode fazer, nós que somos democratas? Bom, Mário, primeiro, concordar com você. Ninguém colocou em dúvida o fato dele ter ganho no voto, a não ser ele mesmo. A única pessoa que falou em fraude nas eleições de 2018, do ponto de vista da contagem de votos, foi ele mesmo. Aliás, ele disse que ia divulgar as provas. Depois, quando saiu a notícia de que uma operação da Polícia Federal teria sido retardada para não atrapalhar a possível vitória dele no segundo turno, aí que eu comecei a entender a que ele estava se referindo quando falava que houve fraude. Me parece que, no fundo, era quase que uma confissão de culpa de quem sabia que havia tido a atuação de algumas instituições ou de membros de instituições, porque eu tenho certeza de que a Polícia Federal, como instituição, não está envolvida nisso. Pode ser que alguém tenha traído a missão da Polícia Federal, né? Mas nós não, nós nunca alegamos que ele não teve votos para ganhar. Embora os métodos também para conquistar esses votos hoje em dia estejam ficando cada vez mais claros. Aliás, graças à atuação de uma admiradora e amiga sua também, que é a relatora da CPMI das fake news, a deputada baiana e pré-candidata do PSB à Prefeitura de Salvador, Lídice da Mata. Ela tem feito um trabalho brilhante para mostrar as fake news. E esse é um dos métodos também usados ainda hoje em dia, no meu entendimento, para preparar o caos, desinformar as pessoas, jogar as pessoas umas contra as outras. Não é, Mário? Você que teve também uma passagem tão importante pela vida pública, política, né?
você ainda tem uma vida pública muito importante, como grande comunicador que é. Você sabe que aqui no Brasil, por mais que sempre tenha havido divergências, divisões, isso nunca foi transformado em ódio social, como isso está sendo feito ultimamente, nos últimos anos, né? A divisão do povo brasileiro de uns contra os outros, com pessoas deixando de falar, às vezes, com familiares, com amigos próximos, por esse estímulo do ódio. E, certamente, a preparação de um caos, a participação dele em atos antidemocráticos, na porta do quartel-general do Exército, em atos que defenderam o fechamento do judiciário, do legislativo. Então, o que nós, democratas, podemos fazer? Primeiro, conversar com as pessoas, procurar mostrar o que está acontecendo, procurar informar as pessoas, desmentir as mentiras, restabelecer a verdade, mostrar a importância do parlamento, do poder judiciário, da separação de poderes, lembrar que a ditadura não é solução para nada. Ao contrário, na época da ditadura, os problemas que havia não podiam vir à tona. Um comunicador como você, por exemplo, não podia dizer livremente o que pensava com todas as letras e palavras. Será que é isso que a gente quer de volta? A tortura, o assassinato, a brutalidade do Estado contra quem pensa diferente? Com certeza não. Então, acho que o nosso papel, como todos cidadãos democratas, é tentar restabelecer a verdade, dialogar com as pessoas, superar a intolerância, restabelecer os canais de comunicação, furando as bolhas, quer dizer, conversando com quem pensa diferente e, ao mesmo tempo, no meu caso, no Legislativo, levando o Poder Legislativo a cumprir a sua função, que eu acho que não tem sido tão bem cumprida quanto deveria. Eu acho que o Congresso está passando a mão na cabeça demais de Bolsonaro e permitindo que ele vá longe demais. Aliás, infelizmente, ele só chegou onde chegou porque o Congresso não teve a coragem de caçá-lo, como deveria ter feito quando ele defendeu a tortura e a ditadura no Congresso Nacional, porque isso é incompatível com o que um deputado deve ser. Pois é, Alessandro, eu estou conversando com o deputado federal Alessandro Moron, líder do PSB na Câmara Federal. Alessandro, a minha pergunta sempre é essa, assim, dentro do marco institucional, dentro da democracia, que tipo de freios já deveriam ou poderão ainda ser colocados a essa ação do presidente, que parece que ele vai avançando? Como não tem resistência, avança mais, avança mais, avança mais, e pode chegar num ponto que não tenha mais volta. O que é que pode ser feito? Tem aí o Congresso, tem o Judiciário. Eu acho que a gente está, de um modo geral, passando muito a mão na cabeça de muita coisa. Não, olha, já tem a pandemia, não vamos para criar mais confusão. E aí, vamos chegar aonde, meu amigo? Não, você tem toda a razão, Mário. Por exemplo, assim, o PSB resistiu muito a pedir um impeachment. Quando começou a pandemia, mesmo um pouco antes do começo dela, aliás, até desde o ano passado, o presidente já vinha cometendo crimes de responsabilidade, um atrás do outro, atacando a democracia, atacando direitos fundamentais como a liberdade de expressão, atacando jornalistas na porta do palácio, estimulando a violência, uma série de atos evidentemente antidemocráticos e que representam crimes de responsabilidade. Quando começa a pandemia, o PSB, que já avançava na discussão para pedir impeachment, resolveu refletir um pouco mais, porque nós desejávamos que toda a nossa energia e tempo pudessem ser dedicados ao combate ao coronavírus. Só que durante o enfrentamento da pandemia, foi ficando claro para todos nós que o maior obstáculo ao enfrentamento da pandemia, o maior aliado do coronavírus, é o próprio presidente da República, que está sabotando o distanciamento social, que está ontem obrigou o ministro da Saúde, interino, que não é médico, a adotar um protocolo de um remédio que não tem nenhuma comprovação científica. Ao contrário, os estudos mais recentes estão mostrando que ele tende a aumentar o risco de vida das pessoas que o tomam. Então, quando nós chegamos a essa conclusão de que, mesmo durante a pandemia, era fundamental pedir o impeachment dele, porque não pedi-lo significa tornar-se conivente
inclusive com os crimes que o presidente vem cometendo contra a saúde pública. Nós entramos com o pedido de impeachment. Então, eu não tenho dúvida de que esse pedido de impeachment tem, no nosso caso, no nosso pedido, há 11 crimes de responsabilidade. 11 diferentes, tipificados, classificados, estabelecidos. Agora, se o presidente da Câmara ainda acha que não deve dar andamento ao processo, do que eu discordo frontalmente, acho que é um erro grave que ele está cometendo. Mas, ainda assim, há outras medidas que já deveriam ter sido tomadas para frear o presidente. Existe um mecanismo que é o projeto de decreto legislativo. Ele serve para desfazer uma decisão do presidente que seja ilegal, um decreto que vá contra a lei. Eu vou dar um exemplo. Os decretos que dizem respeito a armas e munições. Todos eles contrariam o Estatuto do Desarmamento. São decretos não que regulamentam as leis, mas que vão contra as leis. Ora, um decreto que está abaixo da lei não pode ir contra a lei. Ele tem que se subordinar à lei. Então, o presidente da Câmara já deveria ter colocado em votação esses decretos, projetos de decreto legislativo, para desfazer os decretos de Bolsonaro. Mas, infelizmente, o presidente, eu acho que ele vai medindo demais qualquer reação dele, num certo temor de parecer que está indo contra o governo, quando, na minha opinião, é obrigação do deputado Rodrigo Maia colocar isso em votação, até para defender as leis que o Congresso faz. O Judiciário também. Me parece que tem sido lento. Ontem houve uma decisão importante do ministro Barroso, o voto dele que se conclui hoje no julgamento do Supremo, dizendo que não, uma medida provisória não pode isentar o presidente de culpa se ele sabe que ele está recomendando um remédio, como a cloroquina, por exemplo, que não há nenhuma comprovação científica. Então, eu sinto que as instituições começam a dar um passo ou outro, mas, no meu entendimento, ainda muito lentamente. Na minha opinião, é preciso uma ação mais forte, porque, como você disse muito bem, pode ser que, quando ela venha, seja tarde demais. Bolon, me diga uma coisa, esse depoimento de Paulo Marinho, essa nova investigação aí, também pode mostrar coisas que a gente não está enxergando a olho nu, e a tal reunião de 22 de abril, que o ministro Celso de Mello está decidindo a semana se libera ou não, eu acho que pode também modificar bastante o atual cenário político. Você concorda com isso? Concordo totalmente, Mário. E eu agrego um outro aspecto aí a essa sua pergunta. Ontem foi divulgada mais uma pesquisa da XP, esse banco de investimento, nessa agência de investimentos que existe. Essa pesquisa mostra o que a gente vem dizendo há muito tempo. Os números de Bolsonaro vêm piorando muito, muito. Ou seja, a população está se dando conta de que é muito grave o que ele vem fazendo. Por exemplo, em relação aos atores que estão enfrentando o coronavírus. De todos os atores, Congresso, Judiciário, médico, todo mundo, a pior avaliação vai para o Bolsonaro. 58% acham que a atuação dele é péssima, ruim ou péssima. Repare, Mário, em março, 3 meses atrás, aliás, pouco mais de 2 meses atrás, eram 18% que achavam a atuação dele péssima. 18%. Subiu de 18% para 58%. Hoje em dia, 50% dos brasileiros avaliam o governo como ruim ou péssimo. Ou seja, 1 em cada 2 brasileiros não acham o governo mais ou menos. Acham o governo ruim ou péssimo. Enquanto isso, pouco mais de 20%, acho que 25%, se não me falha a memória, acham que o governo é ótimo ou bom. Ou seja, para cada 1 brasileiro que acha o governo ótimo ou bom, há 2 brasileiros que acham o governo ruim ou péssimo. É o dobro de pessoas. O que isso significa? Que a população está acordando, está se dando conta de que não dá mais para ficar parado, porque ele vai destruir o que foi construído ao longo de décadas. Eu não me refiro apenas às coisas que foram construídas nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos. Eu estou falando de coisas que foram construídas durante 60, 70 anos.
que ele está destruindo. Por exemplo, a nossa política externa, o Itamaraty, está sendo objeto de um ataque sem tamanho, o pior ministro das Relações Exteriores das últimas décadas. O Brasil está passando vergonha nos órgãos internacionais, está se tornando um pária, ou seja, alguém que ninguém quer ouvir, alguém que, no fundo, a quem não se reconhece importância nenhuma no cenário internacional. É um desastre completo. Ao lado disso, os processos também avançam, você tem razão. Esse inquérito que está sob a relatoria do ministro Celso Mello é muito grave. Primeiro, porque fica evidente que houve interferência na Polícia Federal e hoje há uma notícia muito importante nos jornais, eu li nessa manhã, que mostram, já começou a circular ontem à noite, que mostram que houve informação sigilosa para o Queiroz, já sob a presidência de Bolsonaro, justamente na época em que ele começa a brigar com a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Portanto, foi evidentemente uma pressão para que aquele que depositou 24 mil reais, salvo engano meu do valor, na conta da mulher do presidente, repare, Mário, nós não estamos falando apenas do filho do presidente, o que já é muito grave. Estamos falando da conta da mulher do presidente, que ele disse que era o pagamento de um empréstimo que nunca ninguém viu o dinheiro ir, só viu o dinheiro voltar. Que empréstimo é esse? Que nunca se apresenta a prova do dinheiro que foi. Então, é muito nebuloso. O ministro Celso Mello é um ministro seríssimo, correto, corajoso, tem desempenhado um papel muito importante no país nesse momento, e eu tenho a esperança de que ele libere o vídeo e o áudio da reunião ministerial para que as pessoas vejam quem as governa, qual é o nível da reunião que se fez, xingando o ministro, falando em armar a população, Mário, para reagir a prefeitos e governadores que pregam distanciamento social, como o prefeito de Salvador e o governador da Bahia, que têm procurado colaborar, ambos independente das divergências ideológicas. Isso, é uma coisa fantástica o que eles estão fazendo. Fantástica. Eu, outro dia, fiz um debate com o prefeito de Salvador, divirjo dele, tem uma visão de mundo diferente da dele, mas eu o cumprimentei, eu disse, prefeito, eu queria dizer que eu acho muito bacana o que o governador da Bahia e os senhores estão fazendo de procurar superar as divergências para construir soluções que protejam a vida da população. Esse é um exemplo democrático de convivência, o contrário do presidente da República, que é contra a democracia. Pois é, Alessandro, olha, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente agora vai conversar mais vezes, se você permitir. É uma alegria, parabéns aí pelo seu trabalho, rapaz. Eu fico entusiasmado quando eu vejo um jovem assim como você, envolvido numa política séria, batalhando com energia, com coragem, simpatia. Conte comigo, com minha admiração e jogue duro, meu amigo. Nós precisamos de políticos decentes e fora da política não há salvação. Um abração para você. Mário, eu queria agradecer muito a oportunidade, muito obrigado, foi um grande prazer te conhecer, espero em breve poder dar um abraço pessoalmente em você. Eu tive esse ano na Lavagem do Bonfim e eu queria deixar um abraço muito carinhoso para todo o povo baiano, agradecer o carinho desse povo maravilhoso, dessa energia que é uma energia diferente que a gente sente quando está aí, a ponto de não querer voltar, seja para Brasília, seja para qualquer lugar, uma delícia a Bahia. E, ao mesmo tempo, eu queria deixar um abraço também apertado para o meu amigo deputado Marcelo Nilo, para minha, que é um grande deputado, está ajudando demais a gente na Câmara, e para minha amiga deputada Alides também, que também faz um trabalho fantástico. Isso. Agradecer a eles e ao carinho de todo o PSB da Bahia e a você, a todos os seus ouvintes. Valeu, Alessandro. Muito bem, muito obrigado.